Muito bom dia, tudo bem com vocês? Família botafoguense. Eu hoje decidi fazer esse conteúdo falar um pouquinho da minha história de Botafogo, falar do Botafogo. Claro, a gente tem treinamento contra o Cruzeiro amanhã, portões fechados no Newton Santos. Renato Paiva, o que vem do Botafogo, o que vem lá de dentro, o pessoal está gostando dele, do estilo, conversa, passa experiência, está aplicando o que ele quer, o novo sistema. Claro que os jogadores vão ter um pouquinho de dificuldade, isso é normal no começo, por isso tem que treinar. E está sendo feito intensamente, muitas vezes em 2 períodos. Botafogo agora tem um comandante. Se as coisas vão ir numa linha de vitórias, isso é outra coisa, gente. Porque o futebol, ele não é uma matemática exata. Mas, a priori, mais importante agora, que o grupo já percebeu e já entendeu que há um comandante. Informações ótimas. Que ele conversa, passa experiência, mostra como tem que ser, com liderança. Já ganhou o grupo, né? Diferentemente do Leiria, que apesar de vir no time pequeno, apesar de uma grande oportunidade, as informações que chegam não são salutar para ele, né? Não conseguia passar para o elenco o que ele queria, teve dificuldade de lidar com os garotos, impondo. Quer dizer, eu acho que quando a cabeça não pensa, o corpo padece, né? Uma grande chance. Mas vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho da minha história. Aproveitar esse treinamento do Botafogo, esse tempinho que antes do Brasileiro, que daqui a pouco vem com tudo. Mas vamos lá. Eu conheci Botafogo através do meu pai, Marinaldo. Seu Marinaldo, através do meu falecido meu tio, Zé Carlos, do meu avô, Marino, dos meus primos. E conheci Botafogo na década de 80, lá em Marechal Hermes. Ia com meu pai, o pai me levava. E lá eu conheci jogadores como Rocha, Berg, Paulo Sérgio, Perivaldo, Alemão. Lá eu conheci o Russão, né, já falecido, da torcida do Botafogo, que agitava a torcida, o Russão. E ali comecei a dar os primeiros passos para torcer pro Botafogo. E sempre indo com meu pai, vendo. Mas um lance interessante. Na década de 80 tinha um jogador que brilhava. Um jogador que, assim, ele era a visão ali dos meninos, né? Dos meninos, tipo, o sonho do jogador, aquele menino que jogava no meio de campo, que jogava, era o Zico, né? Arthur Antônio Coimbra, para mim o melhor que eu vi jogar, né? E assim, claro que eu sendo menino, gostando de futebol, e o Botafogo vindo naquela situação que ele cai para Marechal Hermes, que é um bairro aqui no subúrbio do Rio de Janeiro. E ali começa a saga do Botafogo, né? O Botafogo jogava até bem, mas perdia os jogos. Era uma dificuldade. E eu, tendo a família praticamente toda botafoguense, um flamenguista ou outro, tem lá o meu primo, que é fluminense, o Cristiano, tem outro primo, o Cláudio, que é flamenguista, né? Tem um irmão que também é flamenguista, né? O Douglas, ele é mais novinho e tal, né? É do segundo casamento do meu pai, né? Que é a dona Sheila, ótima pessoa, Sheila, um beijo pra você, um abraço, tá?
Um abraço. Então assim, então a minha família foi essa. Minha vida do Botafogo. Até que um dia, eu, garoto, e o Flamengo ganhando tudo, e a gente não gosta de criança de ser encarnado, né? Já pequeno. Aí eu falei assim, você Flamengo. Você Flamengo. Mas eu não queria ser Flamengo, hoje eu entendo. Eu queria ser o Zico. Zico. E eu fui pro Maracanã, meu pai me levou. Eu falei, não, eu ficava vendo o Botafogo, o Flamengo jogando, e eu ficava vendo o Zico. Eu falei, eu queria ser o Zico. Então, para ser o Zico, tinha que ser Flamengo. Eu sempre conto essa história. Interessante. Que ao chegar no Maracanã, 80 mil pessoas, Maracanã era qualquer joguinho, qualquer jogo. Uma coisa me marcou. Flamengo e Botafogo jogando, o jogo tava igual, né? Mendonça, grandes jogadores ali. O que eu fiz? Eu comecei a observar, o garoto, muito pequeno, comecei a observar que a torcida, alguns do Flamengo, né, a torcida toda, como nunca será, os caras brigando entre si, né, com meu pai, a gente tinha ido, eu acho que tinha ido na arquibancada, mas eu ficava vendo, pô, na geral, os flamenguistas brigando entre si e tal, pô, querendo bater em torcedor do Botafogo, e o garoto, aquele me deixou, porque eu sabia que aquele era de esporte, eu ia aquela confusão, eu ficava olhando e tal. Acabou o jogo, eu confesso para vocês que eu não sei o resultado. Eu não sabia, hoje eu esqueci o resultado. Mas acabou o jogo, eu cheguei pro meu pai tá vivo aí, seu Marinaldo. E eu cheguei, eu falei o seguinte assim, não, eu acho que o Botafogo perdeu, hein? Eu acho que o Botafogo perdeu esse jogo pro Flamengo. E eu cheguei pro meu pai e falei assim, a partir de hoje, eu sou Botafogo. Meu pai olhou pra mim assim, porque meu pai ficava na semana, pô, é Botafogo, eu quero, é Flamengo, mas Flamengo é aquela coisa do Zico, né? Do Zico. E naquele momento ali no Maracanã, meu pai ficou assim me olhando, eu falei, não, eu sou Botafogo. E sim, uma derrota. Por quê? Porque aquele ali, o garoto aquela agressividade, aquela coisa da torcida, isso já na década de 80. Eu falei, não, eu pequeno, não sei se eu tinha 7 anos por aí, 6, 7 anos, eu falei, não, você botafoguense. Na verdade, eu não era Flamengo, deixar bem claro, que sei que vão escrever aqui e tal, mas eu era Zico. Como tem hoje os meninos que são, eu sou o Neymar, o outro eu sou o Messi, e onde o Messi joga, você começa. E foi assim, por causa de uma visão, de uma briga no Maracanã, e eu não entendia por que os torcedores do Flamengo, alguns, de novo, note, alguns, para não falar que a torcida tem muitos amigos flamenguistas que vão para o Maracanã, a grande maioria para torcer, mas alguns, e aquele me marcou, agressividade. E eu falava pro meu pai, mas ninguém fez nada, o que houve? Por que estão brigando? Meu pai, pô, eles estão brigando entre eles mesmo. E aquilo ali me marcou muito. E eu venho do Maracanã com essa derrota, e a partir daquele dia eu virei botafoguense e não me arrependo, né? Na verdade eu já era botafoguense, mas você é um garoto, você viu o Zico jogar como jogava, todo aquele estilo do Zico, aquela coisa no meio de campo, aí ver a seleção de 82, era difícil, né? Era difícil. Nunca cheguei a jogar, nunca botei camisa do Flamengo, nunca nada, mas eu ficava falando pro pai, coisa de garoto, né? Não, eu sou Flamengo e tal. Mas assim, e meu irmão, Bruno, né? Eu tenho um irmão, o Anderson, tem um Bruno. O Bruno foi o menorzinho, né? Era o menor. E meu pai começou também a trabalhar, que meu pai também trabalha no Maracanã, no Newton Santos. Meu pai sempre trabalhou, né, São Marinaldo? Sempre com dignidade, né? Sempre torcedor. Muita gente conhece meu pai, tanto torcedores do Flamengo, Fluminense, Vasco, né? Conhece que meu pai trabalha no Maracanã, vendendo lá suas camisas, faz trabalhos, né, de venda, vende faixa, né? E o meu pai, ele
ele sempre trabalhou ali. Então trabalhava em todos os times, né? Tal. E eu sempre ali com ele como pequeno, então eu ia, Fluminense, jogo do Fluminense, olha assim, mas a paixão minha cresceu pelo Botafogo. E o pessoal do Newton Santos, botafoguense, vai no Newton Santos, naquela rua ali, eu esqueci o nome, vai lembrar aqui que eu botar, quando ver meu pai aqui, vai lembrar, né, do seu Marinaldo. Ele fez até uma taça de Libertadores, né? E o pessoal tirava foto ali, meu irmão, bem de pingo d'água, fez a taça. E o que ele fazia? A taça, a camisa do Botafogo, o pessoal tirava foto, aí já ganhava um dinheirinho na foto. Então, assim, essa é a história da minha família, essa é a história da família botafoguense. Meu tio ia com aquele Opala cabia 4, chegava no Maracanã, desciam 12 pessoas do Opala. Eu não sei como fazia essa mágica, mas assim, né? E aquela coisa no Maracanã com grandes jogadores, todos os jogos, né? Roberto Dinamite no Vasco, Zico, Botafogo Mendonça, Botafogo com grandes jogadores, mas um momento muito difícil do Botafogo. E depois veio aquela história de um ano sem título, 2, 3, 4, 5, e me incomodava muito, aquilo me incomodava muito, que a torcida adversária cantava parabéns. O pessoal lembra, né? Toda vez que ia ter jogo no Maracanã, aí eles começavam 1, 2, então isso me incomodava. Por isso que eu falo, muita gente, eu não tenho que puxar saco de ninguém, de John Test, até porque eu nem conheço pessoalmente. Uma coisa é no Newton Santos, uma coisa é eu trabalhar, fazer uma matéria lá, e outra coisa é ter intimidade com o John Testo. Mas que ele mudou, a história do Botafogo mudou. Ele vai errar, vai acertar? Vai, você também erra, você também acerta, eu também erro, também acerto. Muitas vezes ele vai entender o que é o futebol. Com certeza a situação que houve no Carioca, ele viu como, tanto no último jogo agora contra o Racing, Newton Santos lotado. Ali eu tenho certeza que o John Testo viu como que ele errou. Quando ele entrou no estádio e viu aquela multidão. Mas eu sabia que seria muito difícil o Botafogo ganhar. Por tudo, os jogadores estar chateados, os jogadores estar sem comando, os jogadores ter que ouvir atitudes de um treinador que nunca ganhou nada, que não sabia se posicionar. Pô, eu nunca ganhei nada, eu tenho que chegar aqui, eu tenho que ganhar o time para começar a minha história. E que não quis fazer isso, né? O resultado, demitido do clube, nem do sub-20 ficou. Então eu sabia que seria muito difícil ganhar do Racing no Newton Santos, mas meu papel como torcedor, como cara que fala, como cara que forma, né? Que fala do time, que ama o time. Eu não vou chegar aqui e falar assim, Botafogo, vai ser difícil ganhar. Não, mas eu sabia. O Botafogo que estava no Newton Santos, que foi apoiar, sabia que seria difícil, mas mesmo assim mostrou a dignidade e foi apoiar o Botafogo até no último minuto. Então assim, é a minha história de botafoguense, a tua história também de botafoguense aí, não é? E eu sou um cara muito transparente. Muito transparente. Outro dia o cara escreveu, você não tem que falar sobre o Zico. Eu vou falar sobre quem? Sobre ele? Alguém acha que tem dúvida? Eu tenho paixão por esse time, pelo Botafogo? Mas na minha época, na minha adolescência, minha criança, na década de 80 e tal, né? Eu fui virar adolescente, né? Legal, na década de 90. No final de 80, né? Comecei a virar para 80, mudando para 90. Como é que eu vou? Eu ia falar quem? Quem seria o jogador para eu mirar? Para eu falar assim, eu tenho que jogar igual a ele. Quem? Jogadores hoje, quando tava o Ronaldinho Gaúcho, eu lembro, eu tava conversando com um colega, ele falou, botava o cabelo igual no Ronaldinho Gaúcho e tal, o cabelo dele era grande. Isso é normal dos garotos, O Messi fazendo aquele
né? O Messi não, o Cristiano Ronaldo, tal, eu estou aqui. Quantos garotos aí me imitaram? Após fazer um gol, eu estou aqui. Então é assim, pô, faz parte. Gente, fica com Deus. Fica com Deus. Um grande dia para vocês.